Que bom estarmos reunidos. Eu gosto de culto em dia de tempestade, porque só vem quem é crente mesmo, né? Quem quer estar na igreja mesmo, é que sai de casa e vem. Eu mesmo não queria vir. Tô brincando. Mas que bom que você está aqui, que bom que você veio. Seja muito bem-vindo e a gente espera que o Senhor fale com você nessa noite. Amém? Cumprimenta essa pessoa que está do seu lado, dá uma boa noite para ela, dá uma paz do Senhor para ela. Pergunta para ela assim: que perfume é esse que você está usando? Está cheiroso. Antes de você se sentar, nós temos uma família muito grata pela aquisição de um veículo. Eu queria que você estendesse suas mãos para cá, nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa bênção. Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Deus, por essa bênção concedida pelo Senhor, Pai. Que o Senhor venha guardar esse veículo, que o Senhor venha livrar de todos os problemas, de tudo aquilo, Pai, que possa tirar a paz dos seus filhos, ó Pai. Que venha para ser bênção nessa família, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Glória a Deus, pode se sentar. Queridos, hoje a gente tem um pastelzinho com caldo de cana ali embaixo. Que não grita muito não, que não é de graça não, tá? Espera aí. O GA Efraim tá organizando isso aí para levantar alguns recursos. Então passa lá, abençoa eles e seja abençoado. Me falaram uns sabores lá, carne moída com cheddar, frango com rapadura. Não lembro as outras não. Eu lembro carne moída com cheddar porque foi o que eu escolhi para comer. Só isso que eu lembro. Mas uns sabores bem legais. Acho que é frango com palmito, com requeijão, não sei. Um negócio diferente ali. Você passa, você abençoa, né, o GA Efraim. E aí você ainda se delicia com um delicioso pastel com caldo de cana. Eu tinha muitos anúncios para fazer hoje, mas vou deixá-los para a semana que vem, tá bom? Hoje a gente começou o culto um pouquinho mais tarde, devido a essa tempestade aí que veio, ventania e tudo mais, e aí a gente achou por bem ser mais seguro, atrasar um pouco o início do culto, e eu prometo dar o meu máximo para te liberar até as 9 da noite, para a gente não comprometer o nosso horário de final de culto. Eu tenho um recado muito simples da parte de Deus para nós nessa noite, para a gente iniciar essa estação da nossa casa. Pertencemos a uma palavra profética, e para a gente iniciar essa série, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Glória a Deus, aleluia. Falando que só os crentes vêm, falei de manhã na ceia, ninguém gritou. Livro de Êxodo, no capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 11. Livro de Êxodo, no capítulo 14, a partir do versículo 11. Vamos abrir a palavra do Senhor nessa noite. Deixa eu só achar aqui a data que nós iremos iniciar o nosso jejum, não é? Nutrindo o profético, tá bom? Se eu não me engano é dia 20, mas deixa eu tentar confirmar aqui. Se alguém tiver a data aí, por favor, me confirma. Alguém olha no grupo do WhatsApp aí, galera da liderança que eu mandei, me confirma aí que eu não estou conseguindo achar aqui. Mas enquanto isso, nós vamos ler o texto de Êxodo no capítulo 14, a partir do versículo 11. Diz assim o texto: e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é essa a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temas, estejam quietos e vejam o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Gostei da versão que está no telão. O Senhor lutará por vocês. Fica calmo, né? Tranquilo. Se acalma, vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos nessa noite por essa palavra, te louvamos nessa noite, ó Pai,
por estarmos aqui, porque chegamos aqui, porque apesar das tempestades da vida, continuamos te servindo, continuamos perseverando, continuamos frequentando e amando a sua casa. Que o Senhor venha falar conosco nessa noite, para a honra e para a glória do teu nome, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Pode se sentar. Bom, você com certeza conhece a história do povo de Israel, e se você está acompanhando a leitura diária que nós estamos fazendo, você vai se lembrar que essa foi a nossa leitura de hoje, do dia 32, a nossa leitura diária, dia 1º de fevereiro. Calma, gente, não é 32 de janeiro, tá? O salário vai cair na conta certinho, o mês já virou, vamos ficar tranquilos, né? Porque janeiro, estou quase fazendo outro culto da virada para a gente celebrar o final do mês de janeiro. Mas essa foi a nossa leitura de hoje. E quando a gente acompanha a história de Israel, nós vemos um povo que é levado por Deus ao Egito, mas que depois de algumas gerações, eles se tornam escravos dentro do Egito. Então, porque José, um judeu, né, filho de Jacó, de Israel, ele é um grande governador ali do Egito. Então o Egito tem muita honra com a vida de José, mas quando José morre, não é? As gerações vão se passando, os judeus vão se multiplicando e vão se tornando uma ameaça. Eu quero te dizer, tudo aquilo que Deus multiplica começa a se tornar uma ameaça para o inferno. Então, se você sente-se atacado, se você muitas vezes é perseguido, se muitas vezes você sente que você recebe ataques espirituais, você recebe ataques no seu trabalho, é porque Deus está multiplicando a sua capacidade, multiplicando o seu chamado, e tudo aquilo que Deus multiplica, Satanás precisa atacar. Então, o povo de Israel está se multiplicando demais. E aí então, os egípcios falam, olha, se a gente não fizer alguma coisa, eles vão se tornar maiores do que nós. E aí não vai ter jeito, eles vão dominar sobre nós, sobre a nossa nação. E com isso eles tornam esse povo escravos. O povo de Israel se torna escravos na nação que antes eles governavam, na nação que antes foi marcada pelo governo de um judeu, de alguém de Israel. Então, sendo escravos, passam-se 430 anos. 430 anos de escravidão, 430 anos de sofrimento, 430 anos ali. E por 430 anos, eles constroem na sua mente, geração após geração. Uma geração morre, a outra nasce. Então talvez a primeira geração que foi escrava ainda se indignava com a escravidão. A primeira geração escrava ainda se indignava com aquela situação. A segunda já nasceu escrava, já se acostumou com aquela realidade. A terceira, mas ainda talvez ouvia seus pais falando de quando eles eram livres. A terceira já nasceu escrava, mas ouve os seus pais falando apenas de uma realidade de escravidão. A quarta já nasce escrava e já houve 2 gerações de escravidão. Então é um povo que cresce com uma mentalidade de escravidão. Eles são escravos do Egito, e essa é a identidade desse povo. Eles estão há tanto tempo presos em uma realidade de escravidão, que eles já nasciam, cresciam e enfim, construíam a sua vida entendendo, a minha vida não é minha, eu pertenço ao Egito. Quem sabe talvez você chegou aqui hoje e o seu desespero em vir na igreja no dia de hoje é porque você se vê preso há tanto tempo em uma situação que você já se conformou com ela. Porque a situação de Israel, o problema de Israel não é apenas a escravidão, mas a conformidade com a escravidão. É se conformar com a realidade de escravos. Então muitas vezes nós nos encontramos em situações que estamos tão presos a um relacionamento, tão presos a uma prática pecaminosa e uma realidade que não é para nós, que nós já nos conformamos. A gente não quer sair dali mais. A gente não vê perspectiva naquilo mais. Então o problema não é que muitas vezes nós nos encontramos presos a algumas situações. O problema é quando a nossa mente passa a se conformar com a realidade da escravidão. Quando nós passamos a pertencer a uma realidade momentânea. Quando nós passamos, presta atenção meu irmão, o problema não é você passar por uma depressão, o problema é você construir uma mentalidade depressiva.
é você se conformar com essa realidade. Não é problema ter crise de ansiedade. Eu já fui parar em hospital por causa de crise de ansiedade. O problema é você se conformar com essa realidade. Não é problema você talvez fazer um investimento errado, entrar numa crise financeira, gerar algumas dívidas. O problema é você desenvolver uma mentalidade que você está devendo todo mundo e você já se conforma com isso. Eu não estou dizendo que em alguns momentos você não vai se ver escravo, porque às vezes as nossas decisões nos escravizam. Eu só estou dizendo, o problema é quando nós nos conformamos e não queremos mais mudar a realidade que vivemos. É isso mesmo, acabou. Meu pai era assim, eu vou ser assim também. Meu pai sempre foi viciado em álcool, eu também vou entrar nessa vida e vou morrer assim mesmo. Meus pais se divorciaram, quer saber? Eu vou abrir mão do meu casamento também, eu vou viver a mesma realidade. É quando uma construção de mente te deixa conformado a uma realidade que Deus não te chamou para viver. E eu quero dizer algo para você nessa noite. Se você está vivendo um tempo de escuridão, como nós estamos vivendo aqui agora, uma palavra profética serve para iluminar. Foi tudo combinado, vocês não estão entendendo. Uma palavra profética, ela serve para iluminar toda a realidade de escuridão. Uma palavra profética, ela vem para te libertar de uma mentalidade escravizada. A palavra profética, ela vem para te tirar de uma mentalidade e te colocar em uma expectativa. Porque o profético te aponta para um futuro contrário daquilo que você espera. Se é o que você espera, não é profecia, é previsão. Já é o que eu esperava, não é profecia, é previsão. A previsão do tempo é o quê? 500 graus de puro fogo santo poder. A previsão do tempo é o quê? Dizendo que vai acontecer. A partir de quê? De uma realidade. A palavra profética não, meu irmão. A palavra profética é quando Deus libera uma palavra apesar da sua realidade. É quando Deus libera uma palavra apesar do seu momento. É quando Deus libera uma palavra apesar da sua capacidade. É quando Deus libera uma palavra apesar de você, apesar do seu momento, apesar da sua estação. E é isso que Deus faz com esse povo. Deus começa a levar esse povo a uma realidade que era muito diferente daquilo que eles estavam vivendo. Esse povo, então, você conhece muito bem a história. Você assistiu a novela da Record e você viu lá que Deus manda 10 pragas para libertar o povo do Egito. Deus manda aquelas pragas, Faraó endurece o coração, endurece o coração, endurece o coração, endurece o coração, até que vem a praga do primogênito, em que o anjo do Senhor, ele passa matando todos os primogênitos do povo egípcio. Só não morreram os primogênitos da casa daqueles que tinham o sangue de um cordeiro nos umbrais das suas portas. Até o do gado dos egípcios, os primogênitos foram mortos. Faraó então liberta esse povo. E Deus novamente dá uma palavra para Israel, através de Moisés. Olha, eu vou endurecer novamente o coração de Faraó. E agora Deus começa a liderar esse povo no caminho da libertação. Havia um caminho mais fácil para eles passarem, mas a palavra do Senhor é muito clara ao dizer que Deus não permite que eles passem pelo caminho mais fácil. Porque muitas vezes o caminho da libertação não é o que nós pensamos ser mais fácil. O caminho da libertação não é o caminho mais curto, é o caminho de um processo. Então Deus faz esse povo passar por um outro caminho. Israel acampa em um lugar em que eles dizem assim: aqui está tranquilo, porque aqui para a gente atravessar, a gente não precisa passar pelo Mar Vermelho. Então eles acampam, se eu não me engano, em Migdol. E eles dizem: aqui nós vamos acampar. E Deus fala para esse povo: não, vocês vão descer e acampar em Piairote. Piairote literalmente significa beco sem saída. Deus tira o povo da sua zona de conforto e leva o povo a Piairote, a um beco sem saída. Agora o povo que não precisaria atravessar o Mar Vermelho não tem outra alternativa. Eles vão precisar atravessar o mar. Só que a situação piora, porque quando Israel olha para trás,
eles veem os egípcios vindo. E está muito claro no texto que nós lemos, que esse povo tinha ainda uma mentalidade escravizada. Olha o tanto de vezes que eles repetem a palavra Egito ou egípcios. Faz assim com a sua mão e conta comigo, vamos lá. E disseram a Moisés: não haviam sepulcros no Egito para nos tirar de lá? Conta aí, gente, tem gente que está assim ainda. Para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é essa palavra que te falamos no Egito? Deixa que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Esse povo é fascinado com os egípcios. Eles são apaixonados pelos egípcios, porque eles acham que pertencem aos egípcios. E muitas vezes é essa mentalidade que a gente carrega. Eu pertenço a essa realidade. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: você não pertence a uma realidade humana, você pertence a uma palavra profética. Você pertence a uma profecia. Você pertence a uma palavra liberada do céu. Você não pertence a uma realidade. Você não pertence a um estigma. Você não pertence àquilo que tentam te fazer pertencer. Você pertence a uma palavra liberada do céu sobre a sua vida. Aleluia! Porque Deus precisava fazer esse povo entender: eu já arranquei vocês de lá, não tem volta. Quando esse povo sai do Egito, eles saem com as mãos para cima, em sinal de rendição. Quando esse povo sai do Egito, Deus fala para eles: não olhem para trás, não retrocedam. Mas na primeira dificuldade, eu vou voltar para a bebedeira. Na primeira dificuldade, era melhor eu ter ficado na minha vida toda errada mesmo. Na primeira dificuldade, era melhor eu não ter me envolvido nesse negócio de ministério. Na primeira dificuldade, eu vou voltar a curtir minha vida de solteiro. Isso é uma mentalidade escravizada. Você não pertence a uma realidade que Deus já te arrancou de lá, meu irmão. Se Deus já te arrancou do Egito, é porque, adivinha, você não pertence ao Egito. Se Deus te arrancou do vício, adivinha, você não pertence ao vício. Se Deus te arrancou de um relacionamento abusivo, adivinha, você não pertence a um relacionamento abusivo. Se Deus te tirou de uma realidade de pecados, é porque você não pertence a ela. Pare de olhar para trás como se retroceder fosse uma opção. Não é. Você não se move pelas suas dificuldades, você se move por uma palavra profética liberada da boca de Deus sobre a sua vida. Aleluia! Por que, Deus, o Senhor me tirou? Agora eu estou num beco sem saída. E muitas vezes Deus nos leva a umas situações muito adversas, a becos sem saída, onde a gente não tem opção. O que eu faço, Deus? Se eu voltar, os egípcios estão lá. Se eu for para frente, o mar está aqui. Eu estou preso. Eu não tenho escolha. E Deus nos coloca em situações assim para Ele nos dizer: vocês não pertencem ao Egito. Vocês não pertencem a Moisés. Vocês pertencem a mim. É a mim que vocês pertencem. Você não pertence a uma palavra de maldição que foi liberada pelos seus pais na sua infância. Você não pertence a uma traição que você sofreu lá atrás. Você não pertence ao abuso que você sofreu na sua adolescência. Você pertence a Ele. Você é dele. Você é dele. E agora o povo fala: eu quero voltar, eu quero retroceder. E agora Moisés libera uma palavra sobre eles: não temam, não tenham medo. Vejam o livramento do Senhor na vida de vocês. O Senhor pelejará por vós. Fiquem calmos. Sabe o que Moisés está ensinando para esse povo? Para o Egito vocês não voltam, porque Deus já arrancou vocês de lá. No mar vocês não morrem, porque o mar não tem governo sobre vocês. Então
marchem em direção a um milagre do Senhor. Se você se encontra em um beco sem saída, eu quero te dizer, não pare de marchar em direção ao milagre. Não pare de marchar em direção às dificuldades. Deus abre um caminho no meio do mar para você, porque Moisés manda o povo se calar, mas não podia parar de marchar. Então a gente continua caminhando, mas quietinho, confiando, caminhando, quietinho, confiando, caminhando, quietinho, confiando. Meu irmão, não deixe a sua língua chegar antes dos seus pés. Tem crente que a língua chega antes do pé. Ah, mas aí agora não vai dar certo, mas não sei o que, e a língua vai desenrolando. Quando morrer precisa de 2 caixões, né? Um para a língua e um para ele. Ah, não vai dar certo, ah, mas isso aí, ah, mas não sei o que, ah, mas Deus isso, mas Deus aquilo. Meu irmão, recolhe a língua e marcha. Recolhe a língua e marcha. Fecha a boca e marcha. Marcha. O Senhor está dizendo para você nessa noite: fecha a boca e marcha. Marcha. Fecha a boca e marcha. E marcha. E marcha. Esse povo vai marchando. Mas presta atenção: a marcha nunca é para trás. Não é Michael Jackson, não. É marcha. Ó, na frente. Vamos lá. Mas o mar está na frente, eu sei, mas para o Egito vocês não voltam. Então se para o Egito eu não volto, o único caminho é para frente. As portas podem estar fechadas, as coisas podem não estar acontecendo, você pode estar em crise, mas adivinha, o céu não está em crise. Você pode estar com as portas fechadas, mas adivinha, os céus estão com as janelas abertas. Você pode ter recursos limitados, mas adivinha, os céus não têm limites de recurso. Por isso, fecha a boca e marcha. E marcha, e marcha. Fecha a boca e marcha. E marcha. Israel fica quietinho e marcha, e marcha. O mar está chegando perto e marcha, e marcha. Faraó com seus cavalos e cavaleiros e marcha, marcha. O inimigo está chegando muito perto, mas você marcha, marcha. Disseram que a porta está fechada, mas você marcha, marcha. As coisas não estão acontecendo, mas você marcha, marcha. O diagnóstico chegou, mas você marcha, marcha. Disseram que não tem mais jeito, mas você marcha, marcha. Disseram que seu ministério vai acabar, mas você marcha. Não pare de marchar, não pare de marchar. Marcha, 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 marcha. Vamos ficar de pé rapidinho, vamos marchar, vamos marchar, vamos marchar. O inimigo está chegando, mas você. A porta está fechada, mas você. O médico já falou, mas você. O filho tá nas drogas, mas você. O casamento tá acabando, mas você. Cutuca quem tá do seu lado e fala assim: não para de marchar. Não para de marchar. Não para, canta pra ele. Não para de marchar. Não para de marchar. Não para de marchar. Não para de marchar. Você não se move por um mar que está fechado. Você não se move por um inimigo que está zangado. Você se move por uma palavra. Você se move por uma palavra. Você se move por uma palavra. E a palavra de Deus para você é: marcha, marcha, marcha. Amém, pode se sentar, deixa eu terminar. Não pare de marchar. Você não
Você marcha. Para, senão eu vou me empolgar. Vou parar nessa marcha aqui, não vou conseguir terminar. Eu prometi que eu ia terminar 9 horas. Enquanto o povo marcha, o vento sopra. Ah, meu irmão, eu quero te dizer, enquanto você marcha, o vento de Deus sopra. Certa vez Jesus encontra 10 leprosos e eles falam assim: Jesus, nos cura. Aí Jesus fala assim: marcha, vai até o sacerdote e se apresenta para ele. E Jesus falou: marcha, marcha. E a Bíblia diz que enquanto eles iam, não é quando estavam parados, não é quando chegou lá no sacerdote, é enquanto eles marchavam. Enquanto eles iam, Deus curou. Enquanto eles iam, Deus mudou. Enquanto eles iam, Deus transformou. Eu quero te dizer, a realidade está difícil hoje, mas enquanto você marcha, Deus faz. Enquanto você marcha, Deus muda. Enquanto você marcha, o vento sopra. Por isso não pare de marchar. Não pare de marchar. O mar está fechado, mas você continua. Porque quando você vai marchando, a Bíblia diz que veio um vento que soprou e o mar abriu no meio. Você já conhece essa história, mas vale um glória a Deus bem forte. O vento soprou e o mar abriu no meio. O mar abriu e o povo passou. Não pararam de marchar. Sabe qual que é o segredo? É parar de falar e começar a marchar. E quando eles estavam falando e parado, nada acontecia. Meu irmão, quando você parar de marchar e começar a querer ficar debatendo demais com os outros, o inimigo vai se aproximar e o mar vai continuar fechado. Enquanto ao invés de você marchar para aquilo que Deus tem para você, você ficar tentando se explicar para ele, o inimigo vai chegar e você vai estar parado. Mas quando te atacarem, você fica quieto e marcha. Marcha. Quando a fofoca subir para falar de você, fica quieto e marcha. Marcha. Sabe, irmãos, eu ouço tanta coisa sobre a minha vida, coisas que eu descubro dos outros. Pastor Marcos, falaram que o senhor fez isso. Eu fiz. Mas sabe o que eu faço? Linguinha dentro da boca e marcha. 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 O Senhor pelejará por vós. O Senhor lutará por vós. O Senhor te justificará. Então você não precisa falar nada. Tudo que você precisa fazer é marchar. Se Deus está mandando, você marcha. O mar se abre. Esse povo atravessa com os pés enxutos. Quando esse povo termina de marchar, o mar se fecha, afoga os egípcios. E esse povo começa a dançar e cantar do outro lado. Eles não se moveram por uma confiança deles. Eles não se moveram por uma capacidade deles. Eles não precisavam guerrear uma guerra que eles não tinham armas para guerrear contra os egípcios. Os egípcios tinham carro, cavalo, espada, tinha tudo, eles não tinham nada. Tudo que eles precisavam fazer foi marchar. Mas pastor, o inimigo está me chamando para voltar atrás. Olha para frente e marcha. Pastor, mas os inimigos estão gritando muito alto, eu preciso parar, eu preciso olhar para os lados. Freiozinho de burro e marcha. Tudo que eles precisaram fazer foi confiar em uma palavra profética, abraçar essa palavra e marcha. Talvez eu poderia chamar essa mensagem de marcha, né? Marcha. Tudo que esse povo precisava fazer era abraçar uma palavra e marcha. Ah, mas o médico falou, pastor. Abraça uma palavra e marcha. Se Deus falou, meu irmão, deixa o médico falar também. Vamos ver quem tem a última palavra. Ah, Senhor, pastor, mas o irmão lá falou que... Abraça a palavra do Senhor e marcha. Ah, Senhor, pastor, mas o marido já falou que não quer voltar mais. Abraça uma palavra e marcha. Meu filho falou que não quer nem olhar na cara de crente. Abraça uma palavra e marcha.
Você não pertence a uma situação, você pertence a uma palavra profética. Por isso, se cala e marcha. Quando esse povo atravessa do outro lado, eles cantam hinos, eles cantam louvores ao Senhor. E aí o que acontece? Uma profetisa chamada Miriam começa a tocar o tamborim nas mãos, e das mulheres saíram com tamborins e danças. Miriam mandava esse povo cantar. Só que presta atenção, eles marcharam, a porta se abriu, o mar se abriu, as coisas aconteceram. O Senhor desbaratou, matou o exército do Egito e fez tudo até que faltou água. Engraçado que a água que os livrou agora não os sustentou. Porque o que te sustenta no deserto não é o mar que Deus abriu, é a obediência que permanece. O que te sustenta no deserto não é o sobrenatural que Deus fez lá, é o dia a dia de você caminhando com Ele. Aí Moisés clama ao Senhor, e Deus mostra para ele uma árvore que ele lança nas águas, e as águas que eram amargas se tornam doces. Só que olha só o que Deus faz. Naquele lugar em que as águas amargas se tornam doces, Ele dá estatutos para Moisés. Eu quero te dizer, a água que te alimenta, são os estatutos e a palavra de Deus. A água que mata a sua sede não é qualquer fonte, é a fonte da palavra de Deus. É no lugar do sustento que Deus pede de nós obediência. E Deus fala outra palavra profética. Só que presta atenção, a palavra profética de Moisés para esse povo independia da fé deles. Deus vai fazer e ponto. E existem profecias que Deus vai fazer e ponto. Acabou, independe de você. Só que agora essa palavra é uma palavra profética condicional. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizerem o que é reto diante dos seus olhos, e inclinarem os seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque sou eu, o Senhor, que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de águas, 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Eu quero te dizer, toda a orientação de Deus nos leva a uma provisão. Pode parecer loucura para você mesmo, mas Deus está me mandando fazer isso. Mas toda a orientação de Deus te leva para um caminho de provisão. Deus orienta esse povo e fala: ouve a minha voz, se atente ao que eu estou falando. Quando esse povo para ouvir a voz de Deus, eles encontram 12 fontes de água. Aquilo que era escasso se torna em abundância. Eu quero te dizer, você só está vivendo uma realidade de escassez porque você está fora de uma promessa condicional. E as promessas, as palavras proféticas condicionais são chamados de princípios. Existem princípios no reino que, se você fizer, as coisas vão acontecer. Jesus disse: se vocês estiverem em mim, as minhas palavras, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirão tudo o que quiserem e vos será feito. Pastor, já fui liberto. Pastor, Deus já me tirou do Egito. Pastor, eu não olho mais para trás, mas eu estou vivendo em tanta escassez. O Senhor está dizendo para você: se você ouvir a minha voz atentamente e obedecer, eu te tiro de uma realidade de escassez e te coloco em uma realidade de abundância. Por isso, se você quer acessar os recursos do Senhor, se atente aos princípios do Senhor. Se você quer alcançar uma vida plena e abundante no Senhor, se atente aos princípios dEle. Deus já abriu a porta, Deus já livrou, Deus já fez tudo que tinha para fazer. Mas agora, Deus fala para você: ouve a minha voz e obedece. Ouve a minha voz e obedece. Porque toda a orientação de Deus te leva a uma provisão. Eu não sei qual é a provisão que você está esperando nessa noite,
mas eu não posso fazer uma oração mágica e as coisas acontecerem, porque Deus não cumpre promessas onde princípios são quebrados. Jacó tenta burlar a sua promessa e comprar a primogenitura do seu irmão e até se passar pelo seu irmão, mas Deus não cumpre promessas em ambientes de princípios quebrados. Ele vai te livrar, Ele vai te trazer para perto, Ele vai te fazer caminhar, mas quando chegar a hora Ele vai te dizer: agora para me ouvir e me obedecer. Muitos de nós estamos postergando a promessa por não entender que enquanto nós pedimos milagres, Deus está dizendo para nós: obedeça os princípios. Para eu encerrar, a Bíblia conta a história, duas histórias que acontecem numa mesma cidade. Lucas 18 conta a história de um cego que estava à porta da cidade e ele não podia ver Jesus. Ele não podia ver Jesus porque era cego. Era uma condição. Ele precisava de um milagre para ver Jesus. Ele não tinha como ver Jesus. Mas quando Jesus entra na cidade, a Bíblia conta a história de um homem chamado Zaqueu, que também não podia ver Jesus, mas não porque era cego, porque era pequeno demais e a multidão era muito grande na sua frente. Só que para ver Jesus, Zaqueu não precisava de um milagre, Zaqueu precisava de uma atitude. Então às vezes o que você precisa não é milagre, é atitude. O que você precisa não é milagre, é obediência. No dia que você se posicionar, as coisas vão acontecer. Por isso sim, quando as portas estão fechadas, marche, marche, marche. Mas quando Deus abrir o mar e te falar: me ouve, 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 ouve. Porque tem coisa que não é milagre, é obediência. Tem coisa que não é milagre, é a atitude. Você pode se colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Aleluia. Eu sei que a noite de hoje é uma noite muito peculiar, porque hoje é o culto dos crentes, né? É o culto do povo que gosta de igreja mesmo. Mas quem sabe talvez você veio aqui nessa noite e você se encontra afastado dos caminhos do Senhor. Você já frequentou a igreja, você já teve uma vida com Deus, mas por algum motivo você se afastou, por algum motivo você desanimou da caminhada, e hoje você quer voltar para Jesus. Pastor, eu desanimei, eu me afastei, e eu sei que eu preciso renovar a minha aliança. Nós vamos louvar ao Senhor, e enquanto nós louvamos, você que deseja entregar sua vida para Jesus, talvez você nunca se relacionou com Deus, quer começar esse relacionamento hoje, ou você que quer retornar para os caminhos do Senhor, eu quero te convidar com todo o carinho do mundo e todo o amor do mundo a vir à frente. Eu preciso orar por você. Enquanto nós cantamos essa canção, você que deseja retornar para o Senhor ou entregar seu coração para Jesus, vem à frente, eu quero orar por você em nome de Jesus. Não tenha medo, irmão.
sei o que fazer. Estou numa crise, estou passando por um problema que eu não tenho alternativa. Eu estou no beco sem saída, eu não sei o que fazer. Eu olho para trás, não dá, para os lados não dá, para frente não dá. Eu preciso que um vento sopre e abra o mar. Eu quero que você venha à frente para orar por você. Você que está aqui hoje se encontra em um beco sem saída. Ou talvez você está em casa assistindo online. Coloque a mão no seu coração aí da sua casa, e nós vamos orar por você. Deus vai te fazer marchar e você vai ver esse mar se abrir em nome de Jesus. Pastor, eu estou no beco sem saída. Eu estou em Piairote hoje. Eu não sei que atitude tomar. Eu preciso tomar uma decisão, mas está difícil. Parece que todas as decisões que eu tomar, as coisas não vão acontecer. Eu preciso orar por você. Aleluia. O mar está à frente, mas eu creio. Os inimigos me cercaram, mas eu creio. A porta está fechada, mas eu creio. É um vale de ossos secos, mas eu creio. A doença é incurável, mas eu creio. A porta está fechada, mas eu creio. Eu creio. O mar está à frente, mas eu creio. Os inimigos me cercaram, mas eu creio. Está morto há 4 dias, mas eu creio. Aleluia! Vale de ossos secos, mas eu creio. A doença é incurável, mas eu creio. A porta está fechada, mas eu creio. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. O impossível não, o impossível não vai nos deter. Em todo mundo. Aleluia! Faça uma palavra liberar e tudo vai mudar. Tudo vai mudar. O impossível não vai nos deter. O impossível não vai nos deter. Tem todo o poder. Tem todo o poder. Faça uma palavra liberar e tudo vai mudar. Tudo vai mudar. E se meu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí. Andando sobre as águas, Parece que é Jesus. andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Senhor, nessa noite, eu peço um soprar do teu vento aqui, Pai, para mudar as situações que precisam ser mudadas, abrir as portas que parecem fechadas, mudar o quadro, curar aquilo que precisa ser curado, transformar aquilo que precisa ser transformado. Espírito Santo, eu quero, Senhor, que nessa noite o teu vento sopre, trazendo cura, trazendo mudança, trazendo transformação, abrindo portas, mudando mentalidades, transformando, Senhor,
cada um aqui, nessa noite, Espírito Santo, eu te peço, os teus filhos estão num beco sem saída, mas o Senhor tem um caminho no meio das águas, o Senhor tem um caminho no meio das águas, o Senhor tem um caminho no meio das águas, e nós choramos, Espírito Santo, sopra o teu vento, abre o mar, coloca em retirada os inimigos, que o mar aberto se feche sobre toda palavra de maldição, que o mar aberto se feche sobre todo trauma vivido na infância e na adolescência, que o mar aberto se feche, enterrando, aterrando, afogando todo trauma, todo peso, toda culpa, todo fardo, Espírito Santo, para que a gente entre em uma nova estação, que o Senhor nos sustente, e que a gente seja sustentado pela Tua Palavra, no nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, glória a Deus, aleluia. Semana que vem eu termino o culto 8h57, que eu passei 3 minutos, tá bom? Estenda as suas mãos, eu quero profetizar que essa semana o Senhor vai soprar o vento e mudar situações. Vai ser uma semana de boas notícias, uma semana da graça do Senhor sendo manifestada na sua vida, e que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito